relacionando aí, terminando, né, aquele conteúdo que a gente começou na aula de ontem, né? A gente começou a falar sobre o reino Monera não, reino Fungi, né, reino dos fungos, né? E para isso, o professor preparou aquele material que, inclusive, eu vou duplicar agora para a gente continuar utilizando o mesmo, tá? Bom, o material está aí, acredito que todos já estejam vendo, né? Relacionado aí ao reino Fungi, o que a gente mencionou na data de ontem, a gente tinha lá os representantes, né? Então tinha lá os bolores, os mofos, os fermentos, né? Levedos ou leveduras, orelha de pau, as trufas, que não é essa trufa de chocolate que você está pensando, né? Na verdade é um fungo, né? E o cogumelo de chapéu, denominado aí o champignon, que aqui se enquadra o shimeji também, e aquele cogumelo, o champignon convencional, né? O grupo é bastante vasto, cerca de 200 mil exemplares, né? 200 mil espécies, né? Distribuídos aí em praticamente todos os ambientes. São organismos uneopluricelulares, né? Dos quais, obviamente, formado por pequenos compartimentos, por pequenos canais, que nós denominamos na data de ontem como as hifas, né? Essa estrutura é microscópica, né? E após a germinação, ela dá origem, obviamente, a canais. E esses canais podem ou não ter septo, né? Foi aquilo que a gente viu na data de ontem. Quando eu tenho uma hifa cenotípica, ela não tem septo, onde eu tenho, na sua extensão total, uma infinidade de núcleos. Então, ela é bastante nucleada, né? Tem vários núcleos. Quando ela é haploide ou monocariótica, né? Ela possui os septos. O que eram os septos mesmo? É aquela subdivisão, o que tornava a hifa em compartimentos fechados, né? E nesse septo, eles vão apresentar em cada septo apenas um núcleo. É uninuclear, né? Apenas um núcleo. E as dicarióticas, obviamente, elas vão apresentar, então, septos também, só que nesse caso, por ser dicariótica, né? Diferente de monocariótica, ela vai apresentar, então, obviamente, dois núcleos. Então, ele terá dois núcleos, obviamente, em cada septo, ou em cada subdivisão, em cada separação. Vimos essa menção aqui nesta imagem, onde eu tenho aqui uma hifa cenotípica, né, sem a presença dos septos, dos compartimentos, onde você pode ver a presença aí de uma grande quantidade de núcleos, né? E eu tenho aqui em cima as hifas, nesse caso aqui, com septo, né? Septada, né? Esta representação representando uma haploide ou monocariótica. Como eu sei isso? Porque em cada compartimento eu tenho apenas um núcleo, tá? Então, aqui, ó, haploide ou monocariótica. Então, os que apresentam septo ou subdivisões, canais. E as dicarióticas, obviamente, vão apresentar dois núcleos em cada septo. Muito bem. Isso foi o que nós vimos ontem. Perfeito. Seguindo, então, a gente viu lá, essas hifas, elas podem ser ramificadas, e as hifas que estão na parte inferior, né, abaixo do solo, a gente vai chamar, então, de micélio. O que está acima do solo, eu vou chamar de corpo de frutificação. Aqui está, tenho as hifas que estão abaixo do solo, chamada de micélio, e as hifas que estão na parte superior do solo, vai dar origem, então, ao corpo de frutificação. Na verdade, ao que a gente denomina como um falso caule. Professor, mas não é caule? Não, não tem as estruturas embrionárias de um tecido formado por um caule. Por exemplo, xilema, floema, parênquima, lacunoso, dentre as outras estruturas que nós vimos. Esse cara não apresenta isso. Então, ele tem um prolongamento e aqui em cima uma folha modificada, aí, no que a gente chama de um chapéu, né? Muito bem. Então,
Então, voltando aí à nossa denominação, a gente tem aí esse tipo de situação. Então, as hifas também absorvem os nutrientes, é uma digestão que a gente mencionou ontem, externa, né? Então, esse fungo, ele libera as enzimas digestórias no solo, ocorre a digestão do mesmo, ocorrendo a digestão, ele absorve esse material todo digerido. Então, obviamente, é uma alimentação, uma digestão que a gente chama externa ou extracelular, né? Mediante aí o modo de vida, podem ser saprófitas, denominando aí as decompositoras, né? Inclusive, é o que vai devolver ao meio todos os nutrientes, todas as ações aí mencionadas a decomposição, né? Não podemos esquecer que os fungos saprófagos, né, estão associados junto com as bactérias, também decompositoras, fazendo aí, então, essa importância ecológica, né, devolvendo ao meio os nutrientes, minerais, vitaminas que estavam retidos aí no outro organismo. Dando, então, aquela menção, o professor sempre fala isso, que na natureza nada se cria, nem se perde, tudo se transforma. Obviamente, os nutrientes que estavam, por exemplo, no animal, passam para o solo, passam indiretamente para uma outra árvore, para uma outra vegetal, que é alimento de outro animal, e assim sucessivamente, tá? Vimos os parasitas, né, que obviamente vai estar tirando a sua subsistência no seu hospedeiro, né? Lembrando, sem matar, né? Sem levar ele à morte. É óbvio, levando ele à morte, esse organismo é prejudicado, o que não vai ter aí, obviamente, a sua alimentação, né? E as associações mutualísticas, que nós já vimos, nesse caso, com relação aos fungos, são as chamadas micorrizas. Então, são fungos que ficam localizados nas raízes das leguminosas. E ali ele tem o papel de pegar o gás nitrogênio, né, e transformá-lo em nitrato, né? No que a gente chama aí de ciclo de nitrogênio, ciclo do nitrogênio, né? E aí, obviamente, a planta consegue, então, utilizar esse nitrato para sua subsistência, né? Então, caracteriza-se, então, desta forma. E aí, obviamente, o fungo não ganha nada? Claro que ganha. Ganha o quê? Ele vai ganhar, obviamente, açúcares e aminoácidos, né? Aminoácidos é o que vai formar, obviamente, as proteínas, né? Então, ele ganha açúcar e aminoácidos, na verdade, a sua alimentação sendo baseada aquilo que o fungo, aquilo que o vegetal vai fornecer para ele. Então, é uma troca necessária e uma troca que não pode ser separada, né? O fungo tem que viver na raiz das leguminosas, fornecendo a raiz, obviamente, o nitrato, e a raiz dando aí o fungo o seu alimento, no caso aí, açúcares e aminoácidos, para que ele consiga fazer aí as suas proteínas, né? Então, uma relação ecológica aí que a gente chama de mutualismo, né? Bom, importância dos fungos. Para que os fungos são importantes? Vamos lá. Fabricação de bebidas alcoólicas, o álcool etílico, né? Esse álcool que está presente nas bebidas alcoólicas, seja na cerveja, seja numa cachaça, seja num vinho, né? E aí é óbvio que esse teor alcoólico vai variar de bebida para bebida, né? Se eu não me engano, uma cerveja apresenta até 13, 14% de álcool, né? O vinho vai apresentar um pouco mais. Se a gente pegar, por exemplo, uma cachaça, uma 51, né? Apresenta 51% de álcool etílico, por isso o nome 51, né? Nossa, professor, mas quanto? Sim, mas tem bebidas mais fortes, bebidas que chegam a 90% de álcool, como inclusive uma denominada de absinto, né? Que inclusive se coloca na boca da pessoa e depois se taca fogo para queimar um pouco esse álcool etílico e aí a pessoa, obviamente, tomar essa bebida quente, né? Então, se tem aí a produção desse álcool, né? Na fermentação, na produção das bebidas, né? E na preparação do pão também, a liberação de gás carbônico, né? Que foi o que eu disse ontem no caso dos fermentos, né? O fermento, quando você coloca um fermento biológico para fazer um pão, uma massa ou assim,
sucessivamente, né? Após algum tempo, você vai ver que essa massa ela aumenta de tamanho, que a gente diz errado, né? A massa cresceu. Não, a massa não cresceu, a massa está inchada, né? Por que ela está inchada? Porque esse fungo vai liberar nessa massa gás carbônico, CO2, e vai fazer com que essa massa inche, né? Como exemplo também a gente tem um tipo de chocolate que a gente chama de airado, né? O chocolate soufflé. Repara que o chocolate soufflé ele é cheio de compartimentos, cheio de cavidades. Então, também é um chocolate que a gente chama de airado, tá? Muito bem. Alguns fungos são utilizados na indústria de laticínios, como é o caso do Penicillium camembert e do Penicillium sei lá o quê, reparados na fabricação de queijos e respectivamente. Então, utiliza-se fungo na fabricação de queijos, né? Algumas peças são utilizadas como alimento ao homem, é o caso da morcela, né? Popularmente chamado aí de cogumelo ou champignon, ao champignon, uma das mais amplamente cultivadas no mundo. Então, o champignon, popularmente aí denominado de cogumelo, né, é um fungo comestível, obviamente, utilizado aí para alimentação. Né? Eu estou falando do champignon, a gente tem o shimeji, tem aí alguns outros fungos. Né? Alguns fungos são utilizados na empresa farmacológica na produção de antibióticos e medicamentos à base de fungo, na fabricação da penicilina, o Penicillium notatum. Esse cara foi o primeiro antibiótico usado na infecção bacteriana. Por incrível que pareça, Fleming, né, que descobriu por acaso, olha que coisa doida, né? Por acaso, ele acabou descobrindo esse antibiótico. Ele estava com placas de Petri, né? São vidrinhos baixinhos, e ali ele tinha culturas de bactérias. E ele estava tentando, né, descobrir um antibiótico que eliminasse aquelas bactérias. E do mesmo passo, ele estava se alimentando de alguns fungos, e esse fungo, obviamente, acabou caindo dentro dessa placa de Petri e, obviamente, extinguiu, né? Ele eliminou as bactérias, sendo então descoberto um potente, né, antibiótico à base aí, obviamente, de fungo, que é a penicilina, né? Hoje conhecida como bezetacil, né? Tanto que muitas vezes o médico pergunta: você tem alergia a esse medicamento? Tem algumas pessoas que têm, né? Não tendo, é ela mesmo que você vai tomar. Só que muitas vezes você vai tomar aquela injeção e ela é um líquido grosso e ele cristaliza muito fácil. Então, a injeção ela é preparada e a aplicação tem que ser rápida. O líquido tem que passar pela agulha rapidamente, porque senão ele cristaliza, entope a agulha, vai ter que ser retirado, então, essa injeção, preparado um novo medicamento para introduzir o líquido novamente em você. Então, por isso que muitas vezes a gente farmacêutico, né? Posto de saúde, ou sei lá, o hospital, ele introduz essa penicilina rápido. E você fala: meu, vai com calma aí. Mas, na verdade, não é que eles estão sendo grossos ou fazendo de má qualidade o seu trabalho. É que esse líquido tem que ser injetado rapidamente, senão ele cristaliza. Tá? Então, existe aí um antibiótico potente contra a bactéria, tá? Contra a bactéria. Por isso que quando você toma penicilina, quando você toma uma bezetacil, se você está com uma infecção bacteriana, ela vai ser curada, né? Agora, se você está com um agente patogênico, o que a gente chama de viral, obviamente nada vai acontecer, né? Por isso que o médico tem, mediante o seu relato, os seus sintomas, designar se essa doença é viral ou bacteriana, tá? Muito bem. Outro importante antibiótico atualmente utilizado é a ciclosporina, uma substância isolada de um fungo, tá o nome do fungo científico aí, que reprime reações imunológicas de rejeições a órgãos transplantados. Por exemplo, a pessoa recebeu um rim, muito bem. A partir do momento que ele recebe um rim, esse rim ele vai ser introduzido no corpo da pessoa transplantada, né? E vai ser introduzido esse fungo que ajuda, né, contra, obviamente, rejeição desse corpo novo, né? Então, olha o papel do fungo na vida da gente, né?
Existem, então, fungos de espécie, está lá o nome científico dela, importante papel na agricultura que pode ser utilizado no combate a insetos, como a besourinho e a cigarra. Hoje se coloca isso na lavoura de forma química, né? Então, joga pesticida na lavoura. Mas, na verdade, não há essa necessidade, né? Existem fungos que combatem aí esses insetos, né? E, de modo geral, a nutrição, né? O que fazem aí uma importância, atuam aí na decomposição, né, da matéria orgânica, isso desempenhando um papel aí ecológico de reciclagem, né? Então, está relacionado aí à decomposição da matéria orgânica. Então, olha a gama, olha a quantidade de importâncias que esse fungo tem para nós, né? Bom, doenças causadas por fungos. Fungos podem causar doenças tanto a seres humanos quanto plantas. É o caso da Candida albicans, a chamada candidíase, né? Ou sapinho, aquela questão de quando nasce criança e a gente vai beijar, né? E a nossa boca tem fungo, e esse fungo passa para o rosto da criança e fica o rosto da criança aí, obviamente, avermelhado, né? Então, isso é provocado por um fungo, né? Então, o fungo se deposita ali. Por isso que a gente não pode beijar as crianças, né? Principalmente os recém-nascidos, que têm uma imunidade aí muito baixa, né? A gente tem esse outro fungo que vai causar o que a gente chama de ferrugem no cafeeiro. Bom, a folha de um vegetal, ele obviamente é o que a gente chama de totalmente verde, né? Então, uma folha, ela é verde pela presença da clorofila, pela presença, obviamente, desse pigmento, né? Denominado aí clorofila. Essa clorofila, então, o que ela vai fazer? Ela vai, obviamente, absorver energia luminosa e, claro, né, vai promover aí a fotossíntese. Só que, nesse caso, esse fungo denominado Hemiana vastatrix, né, ele causa a coloração, a mudança de coloração nessa folha de verde para marrom, né? Então, ele deteriora, ele estraga o cloroplasto, então ele elimina o cloroplasto. O que, óbvio, a folha fica, o que a gente chama aí de amarronzada, né? E não ocorre, então, o processo de fotossíntese, podendo levar o pé de café à morte, devido à quantidade de redução desse cloroplasto, tá? Então, é um fungo que atinge aí a planta, no caso aí, a planta do café, o cafeeiro, tá? E existem aí essas duas outras espécies, né, que aí vão causar, obviamente, as micoses, né? No couro cabeludo, essa Thiema pedis, e as frieiras, que é o Trocopon sp. Na verdade, são fungos que estão aí presentes no nosso corpo. Nesse caso, no couro cabeludo, e nesse caso aí, obviamente, nas frieiras. A frieira nada mais é um fungo que se multiplica no meio dos dedos, mediante, obviamente, a não higienização, a não secar após o banho no meio dos dedos, né? Isso acontece principalmente com os garotos, né? Que tem aí a maior parte do tempo o pé calçado com tênis, né? Diferente as garotas que usam um chinelo, uma sandália, ou assim por aí afora. Então, a probabilidade de uma mulher é menor, né? E aí, obviamente, o garoto toma banho, não seca no meio dos dedos, põe aquela meia branca, né? Aquela meia limpíssima que a mãe limpou, né? E coloca o tênis, obviamente, o pé no tênis. Ou seja, dentro do meio dos seus dedos, ele está úmido, né? E você não secou. E além de estar úmido, ela vai estar quente, porque você colocou a meia. Então, mediante a isso, obviamente, vai aquecer essa região, vai tornar um ambiente úmido e quente, ideal para a produção desse fungo, tá? Uma vez essa frieira contida nessa região, precisa de tratamento, pomadas, e geralmente fluconazol, né, que é um medicamento aí que você toma via oral, o que vai ajudar a eliminar aí esses fungos, tá? Essa daqui são algumas doenças causadas por fungos. Só para que a gente tenha noção, é claro que você tem aí uma infinidade gigantesca de outras doenças, tá? Bom, com relação, então, à reprodução dos fungos, ele pode se reproduzir de duas formas. Assexuada,
O que é uma reprodução assexuada? É uma reprodução sem a troca do material genético. Ou seja, um organismo por si só, ele obviamente consegue, com certeza, aí, se reproduzir. Então, como que vai acontecer? Isso aqui acontece em fungos, principalmente unicelulares, tá? Podem realizar a reprodução assexuada por brotamento. Leveduras como Saccharomyces cerevisiae, que inclusive é a levedura que faz a cerveja, tá? Se reproduzem por brotamento ou gemulação. Então, o que acontece? Aparecem brotos ou gêmulas, por isso chamado de gemulação. Normalmente se separam do genitor, mas eventualmente podem permanecer grudados, formando cadeias de células. Então, repara que aqui, obviamente, a gente tem, então, o brotamento. Brotamento, o próprio nome já diz, é muito semelhante aí, tá? A um broto. Pensa num vegetal. Geralmente cresce um broto e desse broto ele torna-se, obviamente, ativo, ele se desprende do progenitor, cai no solo e dá origem a outro organismo, tá? Isso é chamado de broto ou é chamado de gemulação. Isso aqui acontece em fungos que a gente chama de unicelulares, tá? Agora, nos fungos pluricelulares, o que apresenta uma maior quantidade de células, né? Podem formar células reprodutivas denominadas esporos. O próprio fungo produz sozinho esporos. E esses esporos podem ser móveis e flagelados. Muito bem. Em fungos aquáticos, dão origem aos zoósporos. Vamos lá? Então, em fungos aquáticos, dão origem aos zoósporos, esporos flagelados de espécie aquática. Flagelado é ter este flagelo e ele movimenta esse flagelo, ou seja, esse organismo vai ter aí movimento próprio, tá? Muito bem. Depois, ele pode ser em fungos terrestres, ele pode ser o aplanósporo e os conidiósporos. Vamos ver. Agora, fungos terrestres, aplanósporos, são esporos imóveis. Parece uma bolinha, né? Parece um grão de pólen, né? Transportados sempre pelo vento. É claro, eles são imóveis, né? Tá certo? E os conidiósporos também são esporos imóveis, só que eles são menores. Repara o tamanho, faz aí a comparação, né? Também transportados pelo vento. Então, olha que coisa engraçada. Os esporos que são aquáticos apresentam flagelo, conseguem se mover. Os esporos que são terrestres são, obviamente, imóveis e necessitam sempre do vento para serem transportados. E aí, no caso, vai mudar a nomenclatura mediante o tamanho. Aplanósporos são um pouco maiores e os conidiósporos, obviamente, são de tamanhos bem menores, tá? Então, esses esporos, obviamente, esses esporos germinam por sucessivas divisões mitóticas, por mitose, né? Constituindo, então, novas hifas e produzindo novos indivíduos. Então, isso aqui é reprodução assexuada. Quando o broto é pequeno, brotamento ou gemulação. Quando o fungo é maior, multicelular, ele vai produzir células especiais denominadas esporos. E esses esporos podem ser aquáticos, que nós já vimos o que a gente chama de zoósporos, ou podem ser terrestres, o que nós vimos os aplanósporos e os conidiósporos. Nesse caso, são todos imóveis transportados pelo vento e a diferença é o tamanho desse esporo. Na verdade, o conidiósporos ele tem um tamanho menor do que o aplanósporo, tá? Agora, a reprodução sexuada. Como ocorre a reprodução sexuada? Então, presta atenção, idealiza aquilo que eu vou falando. A reprodução sexuada designa-se conjugação e ocorre entre dois micélios diferentes. Bom, o que é micélio? É a parte da raiz. Então, dois fungos diferentes têm micélios que estão na terra, né? No solo. Esses esporos podem ser... conjugação tal, transpor... Bom,
Então, a reprodução designa a conjugação que ocorre entre micélios diferentes, que crescem em direção um ao outro. Eles estão longes e eles crescem em direção um ao outro. Muito bem. Portando um núcleo em sua extremidade. Que núcleo? Esse aqui, por exemplo, aqui em sua extremidade. Repara que eu tenho o micélio de um fungo, o micélio de um outro, elas crescem onde eles estão chegando próximo, transportando consigo esse núcleo. Muito bem. Perfeito. Transportando com o núcleo na sua extremidade. Quando eles se tocam, quando eles se grudam, as paredes são dissolvidas por enzimas e formam-se septos que isolam os núcleos das extremidades, originado por gametângios. A fusão dos núcleos, ou gametas, origina o zigoto. O que é o zigoto mesmo? A primeira célula formada por células sexuais, uma masculina e uma feminina, pois bem, originando o zigoto, que irá desenvolver uma espessa parede de proteção, conhecida como zigósporo. Em condições favoráveis, esse esporo sexuado sofre meiose e origina um novo micélio, dando origem a um novo fungo, ou seja, produzindo então um novo fungo. Então, o que acontece? Eu tenho dois fungos separados. Eu tenho um micélio, que é a hifa, que está subterrânea. Na extremidade desses dois micélios, dessas duas hifas, eu tenho núcleos espermáticos. Eu tenho um núcleo. Essas hifas crescem em direção uma à outra. Quando elas se encostam, eu tenho enzimas que dissolvem essa parede da hifa, ocorrendo então a fecundação, a junção das células sexuais, formando um zigoto. A partir do momento que formou o zigoto, ele forma uma cápsula. Começa a se dividir por meiose, né, até dar origem ao novo fungo. Então, isso a gente chama de uma reprodução sexuada, com a troca do material genético com características genéticas de dois fungos diferentes, tá? E, por último, a gente vai ter aqui a nossa classificação, né? Chamado, então, a classe dos homicetos, né? Que apresenta uma espécie aí de 500 espécies, organismos uniopluricelulares, e são principalmente aquáticos, tá? Constitui a maior diversidade entre os fungos, ou seja, a maior quantidade. Então, esses homicetos são, obviamente, fungos aquáticos, tá? A classe Ficomicetos são os fungos primitivos, de organização muito simples, com hifas fenotípicas, sem septos ou paredes transversais. Os ficomicetos são são utilizados, né, na decomposição de alimentos. Então, perceba que são decompositores, são bem simples. Repara que os seus septos são fenotípicos, né? As suas hifas são fenotípicas, eles não têm septo. Os acomicetos correspondem ao grupo mais numerosos, com mais de 30 mil espécies descritas. Desses casos, pertencentes à classe das leveduras, que são utilizadas na fabricação de pães, de cervejas, de vinhos, bebidas alcoólicas comerciais, relacionando então e realizando a fermentação alcoólica. Ascomicetos são as leveduras, vai formar então aí o que a gente denomina aí de fermentação alcoólica, tá? De pães, de cervejas, vinhos e formando então o álcool etílico. Basicomicetos corresponde aos fungos mais desenvolvidos, conhecidos então como os cogumelos, né, como o shimeji e por aí afora, né, apresentando aproximadamente 25 mil espécies descritas, né, é um pouquinho menos aí do que os ascomicetos, né, que apresentam 30 mil espécies. Então, aqui nos basidiomicetos eu tenho 5 mil espécies a menos, né? São encontrados em diversos ambientes, solo, em troncos de árvores, no solo úmido e etc. Na verdade, ele vai ser encontrado onde ele tem matéria orgânica para ele se alimentar, tá? E a classe dos deuteromicetos, que aí são os grupos chamados de fungos imperfeitos, recebe esse nome, pois não possuem capacidade de realizar a reprodução sexuada, ou seja, se reproduzindo apenas por reprodução assexuada, no caso aí por esporos ou por brotamento, tá? São considerados parasitas humanas
que causam aí a micose na pele. Como exemplo, a conhecida frieira, o pé de atleta, causador também do sapinho, do rosto do bebê lá, e assim sucessivamente, tá? Então, esse aqui é o meu fungo, a gente tem lá o corpo de frutificação, olha aqui o que a gente chama de os esporângios, o que vai produzir os esporos, está embaixo desse chapéu, né? Esse esporo cai no chão, levado pelo vento, nós vimos, né? E caindo aí numa região favorável, ele vai dar origem a novos fungos, tá? Eu tenho aqui essa parte de cima que a gente chama de píleo, né? Tenho aí as lâminas, que é essa parte aqui de baixo, aonde vai ser formado aí, obviamente, os esporos, tá? Tenho aqui denominado essa estrutura que é a ligação dessa falsa folha com esse falso caule, que a gente chama de anel, tá? Aqui a gente chama de estipe, vamos dizer aí um falso caule, né? E aqui, nessa região de proteção aqui, a gente chama de bulbo basal, tá? Então, aqui eu tenho bulbo, aqui eu tenho lá os basidomicetos, né? Que vai dar origem, então, aí aos esporos, né? Produzidas aqui abaixo dessa lâmina. Fechou? Então, mediante a isso, meus amados, nós estudamos, fizemos aí a denominação de todos os fungos, tá? O que a partir de amanhã a gente vai fazer os exercícios desse cara e vamos analisar aí alguns esquemas que tem na nossa apostila. Beleza? Meus amores, fiquem com Deus, maravilhoso dia. Amanhã, então, a gente continua o nosso conteúdo.